Muito bem-vindos hoje à nossa tutoria de mentalidade, que é, para mim, uma das coisas mais importantes que a gente tem no digital. Para ter sucesso na comunicação, a gente precisa ter uma estrutura interna forte e que seja, que faça a gente se sentir à vontade com a nossa comunicação, que faça a gente fortalecer cada vez mais para a gente chegar um dia a um lugar que a gente nem sabe hoje, mas que é muito maior e que traz lucro de uma forma muito mais natural, mais leve. A Eliane Villarreal é nossa tutora e eu tenho o prazer de tê-la aqui com a gente. Ela traz informações importantíssimas e que muito fortalecem o que a gente tem dentro. Comunicação não é algo externo. Comunicação ela é algo interno que a gente externa. E só quando a gente está se sentindo bem com isso é que a gente tem forças para manter a constância, tem forças para fazer mais posts. Post é só uma parte muito pequena da nossa comunicação. O que a gente quer de verdade expressar está dentro da gente. Então, por isso que a nossa mentoria tem esse pilar de mentalidade. Eliane, seja muito bem-vinda hoje também. E que prazer ter você aqui com esse tema muito importante mesmo. Obrigada pela sua presença aqui de novo. Eu que agradeço novamente estar fazendo parte desse projeto tão incrível e o nosso segundo encontro, né? O encontro passado eu trouxe aí de uma forma mais abrangente sobre o que se trata essa tutoria, porque quando nós falamos sobre mentalidade, tem muita informação nas redes sociais, às vezes as pessoas entendem que é uma coisa meio coach, não é o meu papel aqui, né? O meu papel aqui é realmente trazer o conceito de mentalidade, o que engloba a nossa mentalidade de uma forma mais voltada para a psicologia, para as evidências, de uma forma mais concreta, e que também não é uma forma mágica, né, Carol? Mas que eu acredito plenamente através do meu trabalho, eu vejo isso acontecendo todos os dias, que é totalmente possível que a gente compreenda melhor a nossa mentalidade, que a gente também utilize a capacidade que nós temos de mudança para mudar também aquilo que a gente acredita e, consequentemente, ver o impacto disso na nossa realidade, né? Então, vamos começar aí o nosso encontro de hoje. Não sei, as pessoas que participam da mentoria se assistiram, né, o encontro passado. Eu recomendo que assistam, porque tem uma linha lógica que vai sendo construída. Mas, de toda forma, eu vou recapitular aqui um pouquinho o que é que foi o nosso primeiro encontro. Então, no primeiro encontro, além de explicar o que seria a tutoria de mentalidade, eu trouxe o conceito de crenças, né? As crenças que sustentam aí as nossas ações, as nossas atitudes, vão sendo construídas desde que a gente nasce, através de todas as experiências que nós vivemos na nossa vida, e aí elas vão reverberar nas interpretações que a gente faz da nossa realidade e nas nossas respostas também emocionais. Elas vão moldando como nós agimos diante da vida e, consequentemente, podem nos impulsionar, elas podem nos levar para frente, elas podem nos ajudar a nos engajar nos nossos planos, ou também as crenças podem nos limitar, nos paralisar. Trouxe uma das crenças muito fortes, principalmente no meio digital. Eu expliquei com mais detalhes o que é essa crença, que é o viés do holofote, um viés cognitivo que nós temos, de uma tendência de superestimar o quanto nós somos observados, notados, lembrados, criticados pelas outras pessoas. Então, isso é um viés do ser humano. Achar que está todo mundo olhando para a gente, achar que está todo mundo apontando as nossas falhas, olhando nos detalhes aquilo que a gente está fazendo para poder encontrar um erro. Isso é um viés cognitivo que, na realidade, ele não se comprova. Na realidade, no mesmo momento em que nós estamos muito preocupados com o que o outro está pensando da gente, o outro está lá muito preocupado com o que um terceiro está pensando dele, e aí esse ciclo, né, vai sendo retroalimentado e muitas vezes a gente se paralisa achando que tem alguém pensando algo sobre a gente, e às vezes essa pessoa não está nem observando a nossa presença, né? Então eu trouxe de uma forma mais aprofundada esse viés do holoforte. Trouxe também ali alguns comportamentos que acabam prejudicando muito, e hoje nós vamos nos aprofundar, que é a autocrítica e o perfeccionismo, quanto eles nos limitam.
E expliquei um pouquinho no mundo digital como que é o comportamento, a mentalidade de quem está consumindo o conteúdo, que é muito menos buscando perfeição e muito mais buscando autenticidade, buscando pessoas que estão realmente demonstrando quem elas são, se comunicando de uma forma autêntica e sobre a constância, né? As pessoas também buscam constância quando elas estão consumindo no mundo digital. Então, nosso primeiro encontro basicamente foi sobre esse cenário. E hoje a gente vai avançar um pouquinho, nós vamos falar sobre autossabotagem. Autossabotagem, que é um comportamento que também é muito falado nas redes sociais, tem muitas informações de senso comum que às vezes a gente acredita, e aqui eu vou trazer algumas dessas crenças, o que que é real, o que que não é, como que a gente pode reconhecer se nós estamos nos autossabotando e como é que a gente pode também fazer para quebrar esse ciclo, né? Então, a autossabotagem é quando há uma tendência a se proteger, né, do nosso cérebro tentar nos proteger, acaba nos bloqueando, na verdade, acaba nos impedindo da gente alcançar os resultados que nós queremos na nossa vida. Para começar a falar sobre autossabotagem, eu gosto de explicar o que é que autossabotagem não é, né? Muitas vezes a gente pensa que assim, eu tô tendo um comportamento X porque eu estou com preguiça, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa acomodada, então eu me autossaboto porque sou acomodado, ou me falta força de vontade, a gente escuta muito isso também nas redes sociais, né? Tem que ter força de vontade, falta força de vontade. Se você tiver força de vontade, você consegue fazer qualquer coisa. E outra coisa que também não é autossabotagem, talvez a menor delas, é falta de capacidade. Muitas vezes as pessoas confundem e acreditam assim: eu não faço uma determinada coisa, eu não me engajo num determinado projeto porque eu não tenho capacidade. Na maioria das vezes, não é falta de capacidade, não é preguiça, não é comodismo, mas é toda uma estrutura de crenças que vai sendo construída ao longo da vida e que vai fazendo com que a gente tenha comportamentos sabotadores. É claro que muitas vezes a preguiça pode ser um mecanismo da autossabotagem, né? A gente acha que está com preguiça, às vezes a gente está cansado, mas a gente coloca a culpa na preguiça para não fazer algo, quando na verdade o objetivo é nos proteger. Só que preguiça não é toda a autossabotagem. Comodismo não é toda a autossabotagem. E aí eu vou detalhar melhor aqui para a gente poder compreender e se identificar também, né? Então, por incrível que pareça, e é estranho a gente pensar sobre isso, a autossabotagem, ela é um mecanismo de autoproteção. Só que ela é um mecanismo disfuncional, ou seja, ela é um mecanismo que nos prejudica ao invés de nos ajudar. Como que o nosso cérebro acaba adotando um mecanismo disfuncional, um mecanismo que vai me prejudicar ao invés de me beneficiar? Eu estou jogando contra mim mesmo, né? Então, muitas pessoas fazem essa pergunta. E aí eu gosto de explicar de uma forma bem ampla, assim, né? Trazer um pouquinho do histórico do nosso desenvolvimento enquanto espécie e lá nos primórdios, né, quando surgiu a nossa espécie Homo sapiens, lá, a estrutura cerebral, é claro que o nosso cérebro não é exatamente o mesmo, porque nós temos uma coisa que se chama neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele é plástico, isso já é comprovado e a gente consegue acompanhar, inclusive através de exames de imagem, como que os nossos neurônios são capazes de criar conexões, novas conexões, à medida que nós vamos vivendo experiências, aprendendo coisas novas. Então, o nosso cérebro ele não é o mesmo exatamente dos homens lá, vamos colocar os homens das cavernas, né? No entanto, as estruturas básicas elas permanecem as mesmas, né? O nosso sistema de proteção que a gente, né, no nosso cérebro é o sistema límbico, ele é o sistema que é responsável por estar o tempo todo mapeando perigos e disparando no nosso corpo várias ações para que eu me proteja desse perigo, né? Ou perigos físicos ou perigos psicológicos, cognitivos. Então, o nosso cérebro, ele é preparado para nos proteger, para a sobrevivência da espécie, para nos levar a sobreviver. Ele não é preparado para nos levar à felicidade nem ao sucesso. Então vamos pensar lá nos homens das cavernas, quando eles tinham que sair para caçar, sair para coletar frutos, ou até mesmo se mudar de uma caverna para uma outra caverna, porque aquele lugar ali já não estava beneficiando aquele grupo.
Eles corriam riscos, eles tinham que se expor a riscos, mas não era procurando felicidade. Eu vou sair para caçar porque eu quero comer uma comida gostosa, né? Eu vou sair para caçar e eu vou colocar minha vida em risco porque eu tenho que sobreviver. Se não for para sobreviver, eu fico aqui na minha caverninha, né? Eu vou sair de uma caverna pequena e eu vou procurar uma caverna grande, maior, porque aqui onde a gente está já não está tendo alimento suficiente para essa comunidade. Então a gente precisa mudar para sobreviver. E não porque eu quero ter sucesso, e não porque eu quero ter status, né? Então, essa é a estrutura base do nosso cérebro: buscar proteção, buscar se expor a riscos só se for necessário para a nossa sobrevivência. Mas o que que acontece? Existe uma inteligência por trás, né, disso que a gente ainda está entendendo como funciona, só que à medida que esses homens, né, essas comunidades foram crescendo, foram indo para cavernas maiores, foram inventando coisas para melhorar as suas chances de sobreviver, eles foram sentindo satisfação, uma coisinha diferente, que não era mais só sobreviver, que é o nosso sistema de recompensa, que hoje a gente escuta muito falar também no Instagram, dopamina. Nossa, isso libera muita dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da alegria, do prazer, que tem muitas informações distorcidas, mas na verdade é o nosso sistema de recompensa. Eu recebo uma recompensa e eu me sinto satisfeito. E aí, esses homens, né, lá dos primórdios, começaram a sentir uma coisa que é satisfação. E aí, à medida que eles foram sentindo isso, que é gostoso, que a gente sente quando a gente conquista uma coisa melhor, quando a gente alcança algo que a gente lutou muito para conseguir. E aí, o que que acontece? A gente quer mais disso, né? Então, esse sistema foi sendo cada vez mais alimentado, até chegar ao ponto de que essas mudanças passaram a não ser apenas para sobreviver, mas também para buscar sentido, significado, satisfação, prazer. Então, a nossa constituição cerebral, ela segue mais ou menos essa primeira lógica. Biologicamente, nós fomos constituídos para sobreviver. Porém, à medida que a gente foi vivendo experiências enquanto espécie, nós começamos a sentir coisas novas, vontade de sentido, vontade de algo mais do que sobreviver. Porém, a gente começou a lidar com outros riscos e outras ameaças que não mais a possibilidade de encontrar um leão quando eu saísse para caçar, ou uma tribo rival, ou uma planta venenosa, né? E aí a gente começa a falar sobre as ameaças psicológicas e não só as ameaças físicas, né? Então, o nosso sistema, ele realmente não é que ele não gosta de mudança, mas ele é mais preparado para mudar quando essa mudança está relacionada à nossa sobrevivência. Só que hoje sobreviver não é mais suficiente para a gente. A gente quer ser feliz, a gente quer ter sucesso, a gente quer conquistar coisas, né? E aí começam a ser constituídas as nossas crenças. Na tutoria passada eu expliquei um pouquinho o que são crenças, né? Que são a nossa visão a respeito de nós mesmos, a visão que nós temos a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo e a respeito do futuro. Se é mais um viés positivo, se é mais um viés negativo, né? E aí a gente vai construindo essas crenças e eu vou explicar melhor quais são elas. E aqui eu trouxe a estrutura do ciclo da autossabotagem, né? Como que funciona, então, essa tal de autossabotagem na prática? Eu trouxe um ciclo aqui com um conceito, depois eu vou trazer esse mesmo ciclo com um exemplo real, tá? Então, o ciclo ele começa assim: você possui uma crença limitante, uma crença que foi construída na sua vida a partir das suas experiências. E aí você está vivendo a sua vida e de repente o seu cérebro ele identifica uma situação que vai ativar essa crença limitante. Opa, isso aqui tá parecendo essa crença aqui que não tá muito legal, isso aqui tá me ameaçando de alguma forma. E aí o que que o nosso cérebro faz? Ele vai ativar ações sabotadoras, comportamentos sabotadores para me livrar dessa ameaça que eu acho que existe. Também vamos falar sobre o que são esses comportamentos sabotadores. A partir do momento que eu tenho um comportamento sabotador, eu realmente vou fracassar ou eu vou estagnar naquela atividade. Ou eu não vou fazer, ou eu vou fugir, ou vou fazer mal feito. E aí, quando eu não conseguir um resultado bom, isso vai fortalecer ainda mais a minha crença limitante. E aí eu fico girando nessa crença até eu tomar consciência e conseguir quebrar esse ciclo.
ou eu jamais vou quebrar esse ciclo e eu vou perpetuar isso por toda a minha existência, que é o que a gente não quer nesse momento, né? O que a gente está aqui justamente para aprender a quebrar essas crenças. Bom, eu trouxe aqui algumas crenças da forma que a gente fala no dia a dia, não no conceito, né? Eu acho que aqui interessa pouco os conceitos. Aqui interessa realmente na prática o que que é. Então, eu trouxe aqui as crenças limitantes mais comuns. E aí eu quero que vocês parem e vocês escutem essas crenças e vocês parem para pensar se em algum momento, e vocês já pensaram isso a respeito de vocês, com qual frequência e com qual intensidade. Então, nas redes sociais, a primeira é essa. Eu não vou me expor porque vão me criticar, vão me julgar. Eu não vou fazer esse vídeo, eu não vou fazer esse conteúdo porque eu vou ser criticado, né? As crenças limitantes, elas estão em várias categorias, né? Tem crenças relacionadas à nossa capacidade, são crenças relacionadas a se eu sou capaz ou não, crenças de julgamento, que é o medo do julgamento, crenças de sucesso, né? Pode ser estranho pensar, mas eu também vou explicar um pouquinho sobre isso quando a gente chegar nela. E tem outras crenças que são menos comuns, tá? Então, por exemplo, se eu me expor, vão me criticar, é uma crença de capacidade, é uma crença de julgamento, né? Eu tenho medo do julgamento das pessoas. Se eu tentar e falhar, vai ser humilhante. Então, aqui tem uma crença de incapacidade, porque a pessoa já prevê que ela pode falhar, e também uma crença de julgamento, porque só vai ser humilhante porque alguém vai ver que eu falhei. Se der certo, as expectativas vão aumentar. Aqui entra as crenças relacionadas ao sucesso, que é o medo de você ter sucesso e o medo de você não conseguir lidar com a responsabilidade que vem com esse sucesso. Eu preciso estar totalmente pronto. Crença de incapacidade. Eu acho que eu ainda não estou pronta, né? Eu não sou tão bom, tão boa quanto os outros. Crença de incapacidade. Os outros são melhores do que eu. Uma hora vão descobrir que eu não sei o suficiente. Crença de julgamento e incapacidade. Eu acho que eu não sou bom o suficiente e ainda tenho medo que os outros descubram. É melhor nem tentar do que tentar e errar. Também incapacidade e julgamento, porque a gente tem medo de errar, mas a gente tem mais medo que o outro veja o nosso erro, né? Eu só posso aparecer quando estiver perfeito. Também a crença de incapacidade. Quem sou eu para achar que eu consigo fazer isso? Crença de incapacidade. Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sou bom. Quem sou eu para eu achar que eu posso fazer isso ou que eu mereço isso, né? Então, ouvindo essas crenças, eu imagino que muitas delas possam reverberar em vocês. Por quê? Todos nós temos as nossas crenças limitantes. Em maior ou menor número, em maior ou menor intensidade, com maior ou menor nível de consciência, todos temos. Isso faz parte do ser humano. O quanto vai prejudicar a nossa vida é a falta de consciência e o quanto a gente está disposto ou não a realmente quebrar esse ciclo de autossabotagem. E aí, lá naquele ciclo, né, eu expliquei que primeiro a gente tem uma crença limitante, e aí o nosso cérebro aciona os comportamentos sabotadores. Na prática, então, como é que eu me saboto? Através dos comportamentos sabotadores. Quais são eles? Aí também eu quero que vocês, honestamente, façam esse exame de consciência. Vamos lá. É aqui que o bicho pega. A famosa procrastinação. Depois eu faço isso, né? E aqui, gente, a gente realmente tem que ser honesto. Não adianta a gente ficar no auto-engano. Ah, não, mas eu não faço porque eu tô cansado, eu não faço porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu entendo. Todo mundo tem muita coisa para fazer, a agenda de todo mundo tá cheia, mas vamos ser honestos, né? A Carol passa uma atividade aqui X, não sei exatamente como funciona, né, as atividades que você passa, mas vamos supor que a atividade que a Carol passou é que até quarta-feira da semana que vem, vocês têm que postar um Reels sobre determinado assunto, do nicho de vocês. Beleza, e aí você se programa e aí você fala: segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é gravar esse Reels. Ok. E aí você acorda segunda-feira com isso na sua cabeça. Aí você toma seu café, senta no computador e aí você fala: ah, mas deixa eu só ler os meus e-mails antes, porque pode ter um e-mail importante. Aí você lê os seus e-mails. Aí lê o e-mail e fala assim: ah, não, mas deixa eu só dar uma olhada no WhatsApp, porque, nossa, algum cliente meu pode ter me mandado uma mensagem. Aí você dá uma olhada no seu WhatsApp. Aí você abre lá para gravar o seu Reels e aí você pensa assim:
Ah, não, mas eu tenho que responder aquele orçamento daquele cliente que me mandou sexta-feira, porque senão eu posso perder esse cliente. Aí você para e vai fazer o orçamento do cliente. Aí já deu a hora do almoço, né? Aí você já não fez de manhã. Aí depois do almoço você senta e você olha, abre o vídeo para gravar e pensa assim: ah, nossa, mas meu cabelo não tá bom. Eu acho que eu vou deixar para gravar depois que eu tomar banho e lavar a cabeça, porque aí meu cabelo vai estar melhor. Aí você lava o cabelo e pensa: ah, mas agora já tá muito tarde, a luz não tá boa, não. Amanhã eu gravo. Passou o dia inteiro que você tinha falado que o vídeo seria a primeira coisa que você ia fazer e você procrastinou. Nenhuma dessas coisas, o mundo ia parar, o mundo ia acabar se você adiasse por 20 minutos para poder gravar o seu vídeo, que você não gravou, né? E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Eu estou trazendo aqui o exemplo do Reels, do Instagram, porque, né, o nicho aqui, o foco acaba sendo muito a comunicação também nas mídias sociais, mas isso se aplica em toda a nossa vida. Então, podem buscar exemplos também em outras áreas da vida de vocês que vocês podem estar procrastinando coisas importantes. Perfeccionismo, aquele que paralisa. Por muito tempo, perfeccionismo, eu trabalhei muitos anos com recursos humanos e o perfeccionismo era usado como uma qualidade, né? Só que psicologicamente falando, a gente sabe que o perfeccionismo ele não é uma qualidade, porque inclusive ele gera muito sofrimento, né? Ele é mais um sintoma do que uma qualidade. Você prezar por um trabalho bem feito, você prezar pela qualidade do que você faz, é perfeito, né? Que bom. Mas o perfeccionismo nada mais é do que a busca de um ideal, a busca da perfeição. Só que essa perfeição, ela é efêmera, né? Principalmente quando a gente se trata de um comportamento sabotador, porque na verdade, na autossabotagem, o seu objetivo não é chegar na perfeição. O seu objetivo é você ter um ideal que nunca vai ser alcançado, porque aí você nunca vai fazer, né? Nunca vai estar bom o suficiente. Então eu coloco uma régua, né, aqui no 10. E aí, quando eu chego no 9 aí eu penso assim, não, mas o 10 não é suficiente, não, tem que ser 15. Aí, quando eu vou chegando perto do 15 eu falo, ah, não, mas não tá bom ainda. Aí tem que ser 20, né? Então, quando a gente fala de autossabotagem, o objetivo do perfeccionismo não é que você faça perfeito, é que você não faça. Então, o seu cérebro ele vai estar sempre buscando uma forma de elevar a régua, elevar o nível de exigência para que você nunca faça, para que você nunca tenha que lidar com a ameaça que o seu cérebro acha que existe, que na verdade muitas vezes não é real. Tá? Autocrítica excessiva. Quando a gente fala de autocrítica, né? Muitas vezes a gente pensa, ah, mas eu tenho que ser autocrítico, eu tenho que criticar o que eu faço para eu ser honesto, para eu realmente ver o que, que não tá bom, para eu realmente buscar melhorias. Concordo, né? Só que a gente pode fazer isso de uma forma honesta, justa. Eu posso ter uma crítica a respeito do meu trabalho da mesma forma que eu critico, às vezes, o trabalho de uma outra pessoa com gentileza. Mas, geralmente, quando a gente está falando de uma autocrítica que é fruto da autossabotagem, a gente está falando de uma autocrítica que ela vem acompanhada de uma crueldade, né? De palavras muito duras. Quem sou eu para querer fazer isso? Eu nunca vou conseguir. Eu não sou bom o suficiente. Eu sou péssimo nisso. Por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir a autodepreciação, né? É a famosa autodepreciação. Eu vou me depreciando, colocando ali adjetivos horríveis a respeito de mim. E como que geralmente a gente detecta que é uma autocrítica excessiva? Se eu parar para pensar assim, se outra pessoa estivesse no meu lugar, eu falaria com ela da mesma forma que eu estou falando comigo? Eu usaria essas palavras? Eu falaria desse jeito? Se não, você está sendo cruel com você mesmo. Você está se criticando de uma forma excessiva, desproporcional, né? A autocrítica também é um mecanismo para que você não saia do lugar, porque enquanto você está se criticando, você também nunca vai achar que está bom o suficiente. Comparações constantes. Fulano faz melhor do que eu. O arquiteto X tem um Instagram melhor que o meu, com mais seguidores, com não sei o quê. Os posts do fulano são melhores. Comparação, a gente também vê muito nas redes sociais. Não se compare com ninguém. Isso é impossível, né, gente? Como é que a gente não se compara? O tempo todo a gente está olhando para o lado. Comparação é referência. Só que a gente pode se comparar para ter uma referência, a gente pode se comparar para ter uma inspiração,
E a gente pode se comparar também para se detonar, para se jogar no buraco, para se paralisar, né? Então eu posso olhar para o Instagram de uma colega minha, arquiteta, e pensar que post legal. Eu posso adaptar esse post para a minha identidade, eu posso adaptar isso aqui para o meu nicho, para a forma que eu trabalho, e eu posso fazer uma coisa parecida. Gostei disso aqui, me inspirei. É uma comparação, né? Ou eu posso olhar para o Instagram da pessoa e falar: nossa, o post dela é tão bom, eu nunca vou chegar nesse patamar, não adianta nem eu tentar. O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu não desisto? É melhor eu desistir. Porque olha só o Instagram dessa pessoa, ela tem 100 mil seguidores, eu tenho 500. Eu nunca vou chegar nesse número, nem adianta eu tentar. Então é melhor eu nem fazer. Então, mais uma vez, o objetivo sabotador é que você não faça, que você não lide com essa ameaça. E quem é que não vive se comparando, né, gente? Então a gente tem que estar sempre muito atento com o objetivo dessa comparação. A desorganização. Que aí, gente, entra realmente a importância da autorresponsabilidade, da autoconsciência. O famoso não tem tempo. Hoje a gente está vivendo cada vez mais uma era de agendas abarrotadas. Todo mundo está com compromisso saindo pela tampa da panela. Vida profissional, vida pessoal, quem tem filhos, filhos, e aí ainda tem que encaixar hobby, lazer, cuidado com a saúde, amizade, família, periquito, papagaio. E realmente todo mundo tá com a agenda abarrotada. Só que o nosso dia continua tendo 24 horas. Então a gente precisa ter uma clareza de olhar para tudo isso que a gente quer fazer, tudo isso que a gente precisa fazer e definir quais são as nossas prioridades. Hoje em dia não tenho tempo, na verdade, isso hoje não é uma prioridade para mim. E tudo bem não ser, porque não dá para fazer tudo mesmo. Mas se a gente quer fazer, aí a gente tem que colocar como uma prioridade. Não adianta a gente ficar esperando um milagre, ficar esperando que alguém venha fazer pela gente, ou não adianta ficar esperando algo que é que o mundo mude as regras do jogo para se adequar ao que a gente consegue fazer, né? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos, quero emagrecer, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho tempo de ir no supermercado e no sacolão toda semana para comprar alimentação, para eu ter uma alimentação mais saudável durante a semana. Eu não consigo. Então, eu continuo não fazendo atividade física, eu continuo comendo comidas que não são as melhores para a minha dieta. Então, eu preciso assumir que, então, nesse momento, não adianta eu ficar criando a expectativa de que eu vou emagrecer. Eu preciso aceitar que nesse momento eu não vou. Porque se eu quiser emagrecer, eu vou ter que colocar isso como prioridade. Não adianta eu ficar frustrada esperando que a biologia vá mudar e que eu vá emagrecer mesmo não fazendo atividade física e não me alimentando da forma correta. O mundo não vai se ajustar às nossas necessidades. Então a gente precisa sim definir prioridades. E muitas vezes o não tenho tempo é um comportamento sabotador que diz: não faça isso porque isso está te ameaçando de alguma forma, então é melhor você dar essa desculpa que você não tem tempo do que colocar isso como prioridade, né? Então é também uma maturidade da nossa parte entender que nós não vamos ter tempo para tudo mesmo, então a gente precisa definir as nossas prioridades, mas aquilo que eu colocar como prioridade só vai sair do papel se eu me engajar. Não adianta ficar utilizando as mesmas justificativas de isso é prioridade para mim, mas eu não tenho tempo. Bom, existem outros comportamentos sabotadores, mas esses são os mais clássicos, os mais comuns, os que valem mais a pena a gente ficar de olho no nosso dia a dia, tá? No mundo digital, a gente encontra a autossabotagem também no seguinte, da seguinte forma, né? Primeiro, você fala, agora vai. Agora eu vou cuidar da minha comunicação, do meu Instagram, agora ninguém me segura. Aí você vai, entra na mentoria da Carol e aí tudo certo. E aí a Carol te dá de mão beijada, que eu sei que tem ali uns templates maravilhosos, né? Talvez ali um calendário editorial que ela te orienta como é que você monta e você fala agora ninguém me segura. E aí você planeja tudo, 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 tudo. E aí você vai e não executa, porque você aciona algum daqueles comportamentos sabotadores. Ou você procrastina, ou você aciona o perfeccionismo e acha que não tá bom, ou você fica criticando, ou você não tem tempo. Então você planeja, 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 mas não executa.
Ou então você até produz os conteúdos, começa a executar. Aí você vai, pega o calendário editorial e faz os seus posts. Só que aí você não publica. Faz, mas não publica. Porque também aciona algum comportamento sabotador. Ou você faz, publica, e aí não deu o engajamento que eu queria. Não deu o número de curtidas que eu queria, as visualizações que eu queria. E aí você vai e apaga. Apaguei porque ninguém curtiu, apaguei porque não deu engajamento. Ou você deixa lá, mas recebe uma crítica. Ou alguém que comentou alguma coisa que você não gostou, seja no post mesmo, ou você escuta um comentário assim no seu meio social que você, pelo viés do holofote, você acha que a pessoa está falando do seu post, que às vezes nem é, e aí você vai lá e some do Instagram. Ai, mas aí eu fui num evento e aí eu escutei, não sei quem falando que aquele formato de post que eu fiz. Às vezes a pessoa não estava nem falando de você, mas a pessoa fala, ah, eu não gosto do formato do post X. Aí você, viés do holofote, você acha que foi para você aquilo, e aí você fala, ah, não vou mais mexer com o Instagram. Some, desaparece, fica semanas, meses sem postar nada, né? Então, no mundo digital, isso acontece com frequência. Aqui a gente não tem um bate-papo direto, mas quero que vocês vão pensando aí, gente. Isso se aplica a mim, vamos vendo quais carapuças servem ou não. E aí eu volto no ciclo da autossabotagem com um exemplo real para ficar mais claro de como que funciona. Então, crença limitante. A pessoa tem uma crença limitante que é: eu só posso começar quando eu estiver totalmente preparado, com todas as ferramentas, todos os conhecimentos, tudo perfeito. Então a pessoa tem essa crença, né? Aí a pessoa recebe um convite de alguém para participar de uma live a respeito da área de atuação dela. Recebe uma live para falar do nicho dela, dos projetos dela. Ok. Só que aí o seu sistema nervoso, o seu cerebrinho, vai lá. Pensa na sua crença limitante, que é: tem que estar tudo perfeito. O que que eu já falei sobre a perfeição? Não existe. O objetivo da crença limitante é elevar a sua régua ao máximo para que você não faça. Então, aciona um comportamento sabotador do perfeccionismo paralisante. Você entra em desespero, você constata que você não tem todas as ferramentas e informações possíveis, e aí você começa com os e se's, né? E se ela me perguntar tal coisa e eu não souber? E se me der um branco na hora? E se eu falar uma coisa errada? E se eu passar vergonha? E se as pessoas não gostarem? Aí você desiste, você recusa o convite. E, consequentemente, o que que acontece quando a gente recusa um convite? Que, no fundo, a gente sabe que a gente daria conta, mas a gente não aceitou por uma crença limitante, por uma ação sabotadora. A gente se sente frustrado, incapaz, insuficiente. E aí isso vai, fortalece a sua crença que você precisa estar mais preparado ainda, que você precisa se preparar mais. E aí esse ciclo, ele nunca acaba. Bom, como é que tá o nosso tempo aí, Carol? Às vezes eu fico com medo de estar falando muito. A gente tem até às 11. Quantas horas aí que eu tô sem o relógio? Agora são Ah, 10h40. Não, fica tá. tranquilo. Então vamos lá. Estamos dentro Aí, do horário. tá bom. Aí vocês podem estar pensando aí, ou me perguntarem, tá, mas essa autossabotagem está querendo me proteger de quê, na verdade? Lá na época das cavernas, o homem da caverna tinha medo de sair e ser atacado por um predador, por um leão, por um tigre, por uma tribo rival, enfim. Mas eu tô com medo de quê? O que que tá me ameaçando? Então, eu vou falar aqui quais são as ameaças mais comuns. O que que hoje o nosso cérebro entende como uma ameaça? Rejeição. A rejeição é uma dor imensa para o ser humano. A gente morre de medo de ser rejeitado. O que que é rejeitado? Ser rejeitado não é simplesmente eu chegar numa roda de conversa e todo mundo virar as costas e ir embora. Não. Rejeição, muitas vezes a gente interpreta fazer um post e as pessoas não curtirem. A gente entende como rejeição, né? A gente entende como rejeição eu impulsionar um post e no primeiro dia, no segundo dia, não ter ninguém, nenhum contato de uma pessoa querendo fechar um projeto comigo. Entendo como uma rejeição. Eu entendo como pessoal, é comigo.
Eu não entendo que é algo amplo, né? Que é um sistema maior do que eu e que eu tenho que entender as regras do jogo. Eu entendo que é uma rejeição contra mim. O universo está contra mim, as pessoas estão me rejeitando. Isso é uma dor para nós, né? O medo da exposição. Exposição é um medo muito grande, uma dor muito grande, porque se eu tiver exposto, eu estou correndo mais risco, eu estou mais vulnerável. Tudo isso, gente, são questões genéticas que a gente traz lá nos nossos antepassados, tá? Por exemplo, se você estava no meio de um grupo, de uma tribo, e você fosse rejeitado, as pessoas não gostassem de você, você tinha menos chance de sobreviver. Se você tivesse exposto por alguma coisa, nossa, tive uma ação aqui, fiquei no centro das atenções. Tinha mais chance das pessoas não gostarem muito de você. E aí você podia também ser excluído daquele grupo e tinha menos chance de sobreviver. Então, tudo casa um pouquinho com o que a gente vai carregando até geneticamente na história da espécie. O medo do julgamento, medo das pessoas nos julgarem mal, o medo de fracassar, o medo de tentar fazer e errar e não dar certo. O medo do sucesso, né? Que é esse que às vezes a gente não entende bem, mas assim, o medo do sucesso está relacionado ao medo de eu não dar conta do próximo passo. Se eu tiver sucesso e aí eu não saber o que fazer? E se eu alcançar esses clientes que eu quero alcançar e aí eu não conseguir atender as expectativas dessas pessoas? O medo da responsabilidade, né? Nossa, eu vou ter mais responsabilidade, será que eu vou dar conta mesmo disso? Então, isso também são medos que o nosso cérebro tenta nos proteger. O medo da mudança, né? Quando eu estou lidando com uma mudança, eu vou lidar com o novo, uma coisa que eu não conheço ainda. Isso para o nosso cérebro é uma ameaça. O medo da sobrecarga, principalmente hoje em dia, que está todo mundo cansado. Eu tenho medo de ter sucesso, conseguir isso aqui, ficar ainda mais cansado. Eu não vou dar conta de administrar mais uma coisa, né? O medo de fazer escolhas, porque quando a gente escolhe, a gente tem a chance de acertar e de errar, né? E aí eu tenho medo de fazer uma escolha errada. Conflitos de lealdade, esses aqui também são bem profundos, né? Conflito de lealdade, assim, eu venho de uma origem familiar, cultural, histórica, ancestral, e as pessoas de onde eu venho, elas foram só até aqui. É justo com essas pessoas que eu ultrapasse? É justo com essas pessoas que eu vá além? Meus pais, eles, nossa, meus pais tiveram uma casa própria, custaram a pagar. É justo que eu esteja almejando tanto assim? Quem que eu acho que eu sou? Eu vim daqui, eu vim dessa base. Eu não posso ser melhor que os meus pais. Ah, eu tenho 5 irmãos, nenhum irmão meu fez curso superior, eu fiz. É justo com os meus irmãos que eu tenha tanto sucesso? Eu vou humilhá-los com o meu sucesso. A gente não pensa isso, gente, racionalmente não, tá? Esses pensamentos não vêm com essa clareza que eu estou dizendo para vocês. Vem através de crenças limitantes, comportamentos sabotadores. Muitas vezes a gente só identifica uma crença dessa de lealdade num processo terapêutico quando a gente chega nesse núcleo, mas eles existem, né? E também existem outras coisas que o nosso cérebro sempre está tentando nos proteger, que pode gerar dor, mas que são geralmente superestimados, né? Esses são os mais comuns. O crescimento, ele exige uma identidade nova. Dá para quebrar a crença limitante, Eliane? Dá. Tá, eu faço isso com os meus clientes diariamente, a gente trabalha isso. O nosso cérebro, ele prefere o que é familiar mesmo, mas nós temos a neuroplasticidade. À medida que eu vou fazendo, testando, experimentando, eu vou ampliando o meu repertório e aí eu vou conseguindo crescer. Então, é possível sim. Como? Como é que a gente lida com essa autossabotagem na prática, então? Como diz a Carol, passe a pílula mágica. Não é tão mágico assim. Eu vou trazer para vocês aqui pontos centrais, mas para cada um vai funcionar de uma forma. Às vezes, se você tem crenças limitantes mais superficiais, que é só uma tomada de consciência para você ter ações diferentes, você consegue estar atento a isso aqui e mudar. Agora, se as suas crenças limitantes forem mais profundas, aí você vai precisar fazer um trabalho mais intenso para poder quebrar essas crenças, tá? Primeiro, gente, assuma a responsabilidade. Assume, eu estou me auto-sabotando e eu preciso mudar isso. Porque a autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade, as rédeas da sua vida, parar de colocar a responsabilidade sempre para o externo, para o fora, para a falta de tempo, para o governo, para não sei mais o quê, porque tá chovendo, porque tá calor, porque o Instagram, porque o algoritmo, não vai te levar muito longe. Por quê? Porque as regras do jogo não vão mudar.
né? Então, assumir a parte que te cabe, porque a gente não controla tudo, assumir a parte que te cabe vai te levar mais longe do que o auto-engano, do que ficar se enganando. Ah, eu não faço o post porque eu não tenho tempo. Ah, mas se for uma prioridade para você, você vai ter que mexer aí na sua lista de prioridades e vai ter que encontrar tempo, né? Talvez uma outra coisa, talvez as 2 horas por dia que você gaste no Instagram olhando o perfil de coisas que não te agregam nada, dá para você fazer muita coisa que você não está fazendo e está justificando que você não tem tempo, né? Então, assumir a responsabilidade talvez seja o mais doloroso, porque aí a gente tem que olhar para a gente tem que assumir, é realmente eu tô pisando na bola comigo, mas é o primeiro passo, não tem segredo. E aí depois vem a tomada de consciência, né? Eu assumo a responsabilidade e aí eu preciso tomar consciência. Tomar consciência de todo esse caminho que eu mostrei para vocês. Quais são as minhas crenças? Primeiro, qual é a minha tendência de mentalidade? Eu tô com uma mentalidade mais positiva a meu respeito, a respeito do meu futuro, a respeito do mundo. Quando eu falo positiva, eu não tô falando de positividade tóxica, de achar que eu vou ter um pensamento positivo e tudo vai dar certo. Não, mas de ter clareza sobre realmente o que está no seu controle, quais são as suas potencialidades, quais são as suas oportunidades, né? Então, depois identificar suas crenças limitantes, identificar os seus comportamentos sabotadores. Quanto mais consciência a gente tem, mais fácil da gente quebrar os nossos padrões de comportamento. Porque se eu estou agindo só no piloto automático, todos os dias eu faço as mesmas coisas e eu não paro para pensar o porquê que eu estou fazendo isso, eu não paro para pensar o porquê que eu estou patinando tanto tempo numa determinada coisa, por que que eu estou patinando tanto tempo querendo melhorar a minha comunicação no Instagram e eu não consigo. Tem alguma coisa aí, eu preciso investigar. Então, se a gente não quebra o piloto automático e não para ter consciência do que está acontecendo, é muito mais difícil de eu quebrar esse padrão. Então, investir tempo e energia em se conhecer cada vez mais. Parar por dia, parar para pensar o que é que eu fiz hoje, o que é que eu não fiz, se eu não fiz, por que que eu não fiz, qual que foi o meu sentimento, que medo que está escondido aqui atrás que eu não estou conseguindo enxergar. Parar para se investigar. Isso é muito importante para a gente quebrar o piloto automático. Aí vem o identificar o medo por trás do comportamento para descobrir a crença que o sustenta, né? Quanto mais consciência a gente tem, mais fácil da gente entender do que eu tô querendo me proteger. Aí vem aquela listinha lá dos medos principais. Podem ser outros também. Eu tô querendo me defender, eu tô com medo de ser rejeitado, eu tô com medo do sucesso, eu tô com medo de não dar conta da responsabilidade, né? Eu tô com medo do julgamento das pessoas. Que medo é esse do que eu tô tentando me proteger? Né? Aí eu descubro os meus medos. Aí eu descubro as crenças limitantes que sustentam, e aí eu consigo ter ações concretas para que eu possa me opor a isso. Reduza a escala da sua ação. Aqui é principalmente para lidar com a procrastinação, tá? Então a nossa mente ela tende a travar diante de coisas muito grandes. Eu pego aqui o meu Instagram que tem 1.000 seguidores e eu quero chegar a 50.000 seguidores. Pane no sistema. Parece impossível. E aí eu vou acionar um monte de comportamentos sabotadores, porque eu quero me proteger da frustração de não conseguir. Então, diante de uma coisa muito grande, a nossa mente tende a travar, só que a gente tolera mais o pequeno. Então, ao invés de eu pensar que eu tenho que aumentar 50.000, 49.000 seguidores no meu Instagram, eu vou pensar que eu tenho que fazer 3 posts por semana. Aí, quando eu conseguir fazer 3 posts por semana, eu vou começar a fazer 3 posts por semana e mais aparecer no Stories 2 vezes por semana. Depois que eu conseguir fazer isso, eu vou ampliando. Aí eu vou fazer 5 posts por semana. E aí eu vou ir ampliando cada vez mais. Eu começo do pequeno e aí eu vou crescendo. O nosso cérebro tende a tolerar mais a expansão do que pensar que eu já tenho que alcançar uma coisa muito grande de imediato. Haja com medo mesmo, mas com consciência. A gente também escuta muito isso, né? Vai com medo mesmo. Cuidado, não é bem assim, não.
Medo é uma emoção importante que precisa ser ouvida. A gente precisa entender o que que o medo está querendo me dizer. Tem medo que a gente tem que ouvir mesmo, né? Então eu preciso ter consciência. A coragem não é a ausência de medo, é você fazer mesmo com medo. Só que às vezes o medo ele nos protege de algumas ciladas. Vamos pegar, por exemplo, aquele ciclo lá da autossabotagem da pessoa que desistiu de participar de uma live. Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu trabalho com psicologia para pessoas adultas. Eu não trabalho com psicologia infantil, não é um tema que eu estudo, que eu me mantenho atualizada. E eu fui convidada uma vez para dar uma palestra numa escola sobre comportamento infantil de crianças de 3 anos que mordem os colegas na escola. Eu fui convidada para dar essa palestra, né? Então, eu tenho ali um repertório que é com adultos, comportamentos de adultos, coisas que eu trabalho com adultos. Eu não estudo, eu estudei isso na faculdade, 15 anos atrás, sei pouca coisa. Aí, me aciona medo. Como assim? Eu vou ir na frente de um monte de pais e professores falar de crianças de 3 anos, o comportamento de morder e o que que eles podem fazer para melhorar isso. Eu não sei nada disso, eu vou ter que estudar do zero. E aí eu sinto medo. Então, nesse momento, eu recusei o convite. Eu falei, olha, não é um tema que eu trabalho, eu não trabalho com isso. Eu não recusei por uma autossabotagem. Eu recusei por quê? Porque era um medo legítimo. É algo que eu não sei. Eu posso chegar lá e realmente falar um monte de bobagem, ou as pessoas me perguntarem coisas e eu realmente não vou saber, porque eu realmente não sei. Não é da minha alçada, né? Quando eu tomo uma decisão, porque realmente eu ponderei e cheguei à conclusão de que aquilo ali não é legal para mim, eu me sinto orgulhoso de mim, eu me sinto em paz, eu me sinto tranquilo. Hora nenhuma eu parei para pensar que, nossa, eu deveria ter ido, eu perdi uma grande oportunidade. Não, né? Mas eu ouvi o meu medo e eu entendi, eu recusei. Agora, por exemplo, se a Carol tivesse me chamado para essa tutoria aqui, que é algo que eu trabalho todos os dias com os meus clientes, e eu tivesse recusado por medo de não dar conta, por medo de não ser suficiente, por medo de vocês me perguntarem algo e eu não souber responder, aí sim provavelmente seria uma autossabotagem, né? Então, o medo ele precisa ser ouvido e a gente precisa entender se ele faz sentido ou não dentro daquele nosso cenário. E, se necessário, buscar ajuda profissional, que é o que eu disse. Se você tem crenças limitantes ali mais superficiais, você é só uma tomada de consciência, eu tô achando que o que tá me travando é a procrastinação. Então, eu preciso me organizar melhor, eu preciso começar a fazer mesmo com medo, a ter mais ações. Talvez só a tomada de consciência já vá ser suficiente para você. Agora, se você entender que mesmo se esforçando, você não está saindo do lugar, talvez as suas crenças limitantes sejam mais profundas e aí você precisa trabalhar isso de uma forma mais intensa. Esse processo não precisa ser uma caminhada solitária, mas aí é preciso dar o passo também de aceitar e de procurar ajuda, né? Então, esses são alguns passos aí importantes que a gente pode utilizar para conseguir quebrar esse ciclo da autossabotagem. E aí eu gosto muito de áudios visuais, né, para consolidar o conhecimento. E eu trouxe um videozinho aqui, é um vídeo de 5 minutinhos ou menos, que resume, faz um resumão aí de tudo isso que eu trouxe e que eu acho que pode ser legal também. Deixa eu passar para vocês. Você já se pegou incríveis para mudar sua vida? Aí, tá acelerado. O áudio vocês estão ouvindo, tá ouvindo, Carol, o áudio, tá? Você já se pegou criando planos incríveis para mudar sua vida, mas quando chega a hora de agir, algo lhe impede? Talvez seja aquela voz na sua cabeça dizendo que você não é bom o suficiente ou que nunca vai conseguir. Essa, meu amigo, é a autossabotagem, e ela tem o poder de destruir seus sonhos, suas metas e até sua felicidade. E quando eu era mais novo, eu tinha a meta de fazer uma faculdade pública. O problema, na minha cabeça, era que eu fazia um curso técnico, e por conta disso não conseguiria estudar o bastante para ter uma boa nota no vestibular. E aí, eu nem tentei. Passados alguns anos, já trabalhando e morando sozinho, percebi que havia me autossabotado durante todos aqueles anos. O que existia na minha cabeça era uma voz que dizia que eu não era capaz, que não tinha talento, que não era inteligente o bastante e que existiam muitas outras pessoas melhores. E eu acreditei nisso lá atrás, mas depois de muita reflexão e autoconhecimento, consegui perceber que essa voz não era minha amiga. E assim, consegui passar na faculdade que queria. E isso é válido para qualquer um que esteja passando algo semelhante. Essa voz
é a personificação do medo, da insegurança e da dúvida. E se você continuar a ouvindo, vai passar a vida toda sem explorar o seu verdadeiro potencial. Eu tenho um amigo que tem um grande potencial para a corrida. Ele treina muito bem, mas quando chega perto de provas, começa a ter alguns comportamentos que acabam o atrapalhando. Por ter medo de fracassar e frustrar qualquer expectativa dele ou de outras pessoas, ele mesmo se sabota. E assim, ele nem cria a oportunidade de ter sucesso. Mas além do medo do fracasso, ele também tem medo do sucesso. Pode parecer loucura, mas o sucesso traz mudanças, e essas mudanças assustam. O sucesso traz mais responsabilidade, visibilidade e muitas vezes mais pressão. Às vezes, preferimos ficar na nossa zona de conforto do que entrar nessa área que ainda é nova pra gente. Para crescer, você precisa enfrentar o medo, tanto do fracasso quanto do sucesso. Agora, outro problema clássico da autossabotagem é a procrastinação. Você já parou para pensar por que você procrastina justamente naquilo que sabe que precisa ser feito? A procrastinação é uma forma muito comum de autossabotagem. Deixar para depois nos dá uma falsa sensação de controle, como se adiar algo fosse nos proteger do desconforto ou da possibilidade de falhar. Quando você procrastina, está na verdade criando mais obstáculos para si mesmo. Em vez de encarar o desafio de frente, você se distancia dele, acumulando mais pressão, ansiedade e frustração. No fim, essa procrastinação se torna uma bola de neve que acaba te esmagando. Outra coisa que vejo a maioria das pessoas fazendo é o seguinte: elas não leem porque não têm tempo. Não se exercitam porque a academia é sem graça. O negócio delas não deu certo por causa do governo corrupto. Ou seja, a culpa dos seus fracassos é sempre um fator externo a elas. O problema é que quando você coloca a responsabilidade pelos seus resultados fora de si, você perde todo o poder de mudar sua própria vida. E eu sei que nem tudo está sob nosso controle, mas é melhor viver acreditando que a grande maioria das coisas está e ter o poder de melhorar, do que acreditar que não podemos fazer nada, e aí sim, sermos reféns do nosso destino. A autossabotagem adora quando você culpa os outros, porque isso te mantém preso e sem agir. A chave para vencer isso é assumir a responsabilidade. No final, talvez a única coisa que está lhe impedindo de alcançar o que você deseja é você mesmo. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Acho que é um resumão, né, de tudo que eu trouxe aqui. E realmente o mais importante é a autoconsciência. É a gente realmente se conhecer, a gente entender como a gente funciona, quais são os nossos padrões, onde é que a gente está patinando, para que a gente consiga quebrar esses padrões. Seja espontaneamente, seja você com você mesma, através de exercícios que você vai fazer no seu dia a dia, através de você se comprometer com a não procrastinação e ficar de olho naqueles comportamentos sabotadores, ou tá difícil sozinho, vamos procurar ajuda profissional, porque temos profissionais excelentes aí que podem nos ajudar, tá? E aí eu preparei um exercício prático para ajudar a ficar atenta a todos esses pontos que eu trouxe, que eu vou mandar para Carol poder mandar para vocês, tá? Tem todas as instruções, as perguntas, e aí realmente vai depender do engajamento e da responsabilidade de cada um de usar da melhor forma, porque eu tenho certeza que pode trazer insights incríveis para vocês, tá? Bom, para o encontro de hoje foi isso que eu preparei. Espero ter contribuído, espero ter trazido informações interessantes, provocado boas reflexões, né? E para o nosso próximo encontro, aí a gente vai trabalhar a construção consciente de uma identidade mais autêntica, tá bom? Eu tenho hoje essa identidade. Tá fazendo muito barulho aí, gente, de carro passando na rua. Não? Ah, só para mim, então, que bom. A gente tem aí uma identidade e o objetivo não é me tornar uma outra pessoa. Isso não funciona, né? Não funciona. Mas o que a gente precisa realmente é estar sempre construindo e reconstruindo a nossa identidade com base na autenticidade, com base em quem a gente realmente é e aquilo que a gente realmente valoriza. Então, esse é o tema do nosso próximo encontro. É isso, Carol. Nossa, maravilhoso, meu Deus. Quantas identificações aqui, porque já tive bastante crescimento também, mas a gente está sempre se comparando, ou querendo achar que a gente ainda não está perfeito, não, ainda não está bom, eu não vou postar, ai meu Deus, o que que. E geralmente é assim, né? A gente pensa em uma pessoa, o que que aquela pessoa vai achar desse post? Meu Deus.
nossa, que bobagem. E às vezes é isso, a gente é um ser num braço de galáxia, num planeta pequeno, Uhum. que daqui a, né, depois que a gente se for desse planeta, em 10 anos ninguém vai mais falar, sei lá, Uhum. até em 2, 3 anos ninguém vai mais falar nada sobre a gente. Porque, né, Exatamente. quem fala sobre Michael Jackson hoje em dia, assim, nas conversas diárias, foi Agora que é o uma Michael Jackson. lenda, foi uma das pessoas mais grandiosas, assim, do pop. Sim. Pouco se fala, assim, em tantos exemplos eu poderia dar aqui, e de pessoas que se foram, que, né, são muito importantes para a gente, mas que se foram e a gente não fala mais nelas, isso não tira a Uhum. importância. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente tem medos de algo muito invisível e que está tudo aqui dentro. E como eu falo, a Exata. comunicação, ela é algo que a gente precisa se sentir à vontade com a gente mesmo para conseguir Uhum. expressar.